Êxodo 32, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 14, tá bom? Se eu falhar aqui com o português aqui, vocês perdoem aí, tá bom? Acompanha na Bíblia de vocês aí que... Vamos lá, Êxodo 32, o bezerro de ouro. O povo, ao ver que Moisés demorava a descer do monte, juntou-se ao redor de Arão. Ele disse: venha, faça para nós deuses que nos conduzam, pois a esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Respondeu-lhes Arão: tirem os brincos de ouro de suas mulheres, seus filhos, suas filhas, e tragam-nos a mim. Todos tiraram seus brincos de ouro e os levaram a Arão. Ele os recebeu e fundiu, transformando tudo num ídolo, que modelou com uma ferramenta própria, dando-lhe a forma de um bezerro. Então disseram: eis aí o seu Deus, ou os seus deuses, ó Israel, que tiraram vocês do Egito. Vendo isso, Arão edificou um altar diante do bezerro e anunciou: amanhã haverá uma festa dedicada ao Senhor. Na manhã seguinte, ofereceram holocaustos, sacrifícios de comunhão. O povo se aceitou para comer, beber, e levantou-se para se entregar à farra. Quer trocar aqui? Então o Senhor disse a Moisés: desça, porque o seu povo, que você tirou do Egito, corrompeu-se. Muito depressa se desviaram daquilo que lhes ordenei, e fizeram um ídolo em forma de bezerro. Curvaram-se diante dele e ofereceram-lhe sacrifícios e disseram: eis aí, ó Israel, os seus deuses que tiraram vocês do Egito. Disse o Senhor a Moisés: tendo visto que esse povo é um povo obstinado, deixe-me agora, para que a minha ira se acenda contra eles, e eu os destrua. Depois farei de você uma grande nação. Moisés, porém, suplicou ao Senhor, o seu Deus, clamando: ó Senhor, por que se acenderia a tua ira contra o teu povo, que tiraste do Egito com grande poder e forte mão? Por que diriam os egípcios: foi com a intenção maligna que ele os libertou para matá-los nos montes e bani-los da face da terra? Arrepende-te do fogo da tua ira, tem piedade, e não tragas esse mal sobre o teu povo. Lembra-te dos teus servos, Abraão, Isaque, Israel, aos quais juraste por ti mesmo: farei que os seus descendentes sejam numerosos como as estrelas do céu, e lhes darei toda essa terra que lhes prometi, que será a sua herança para sempre. E sucedeu que o Senhor arrependeu-se do mal que ameaçava trazer sobre o povo. Vamos orar? Mais uma vez? Senhor, essa é a tua palavra, Pai. É aquela que tem nos instruído desde o primeiro dia em que o Senhor nos chamou. Senhor, é aquela palavra viva e eficaz, instrumentalizada pelo teu Espírito para nos edificar. Senhor, muito obrigado, Jesus, pelo teu amor, pela tua graça infinita que nos acompanha. Senhor, pedimos ao teu Santo Espírito que passeie no nosso meio, decodificando, Senhor, a tua palavra conforme a necessidade e a vontade do Senhor, conforme a necessidade do teu povo. Senhor, alimenta-nos nessa manhã mais uma vez. O Senhor já está aqui, Pai, passeando em nosso meio, Senhor, e queremos mais de ti, para a tua honra e para a tua glória. Amém. Pode sentar, igreja. Queridos, quando eu olho para essa palavra, refletindo sobre essa palavra, me veio em mente que, como seres humanos, nós somos influenciáveis. Nós somos influenciáveis. E o fato de que nós sermos influenciáveis nos faz pensar que sermos influenciáveis, ela tem uma intersecção com o nosso livre-arbítrio. Deus nos criou de modo influenciáveis. Pensa em Adão. Adão estava lá, era perfeito, mas Deus deu para ele o livre-arbítrio. E Adão foi influenciado pelo mal. Então o fato de nós sermos influenciáveis
ou a característica de influenciados acompanha a gente em muito do que a gente faz. Só que a Bíblia diz que nós éramos perfeitos. Adão, o homem, era perfeito, mas por causa do pecado, por causa da influência do pecado, ele começou a ser mais e mais influenciado pelo mal. E tudo depois de Adão sofre grande influência. Tudo depois de Adão, depois da queda, sofre grande influência do mal. A gente sabe disso, né? Basta olhar, liga a televisão 5 minutos, não precisa muito, né? A gente vê o quanto o mundo jaz no maligno e quanto somos influenciados como ser humano, por bem ou por mal. Somos influenciados pela nossa história, somos influenciados pela cultura, somos influenciados pela educação ou falta de educação, somos influenciados pela herança da nossa família, pelos nossos familiares, o modo como os valores que nos passaram, somos influenciados pelo consumismo, somos influenciados pelas propagandas de televisão, somos influenciados pelos filmes. A gente assiste o filme, né? Quanta influência no exército, nas nossas emoções, muitas vezes nos nossos valores. Mas não só isso, nós somos influenciados, mas também somos agentes influenciadores, influenciamos os outros. E quando eu olho para esse texto, eu vejo exatamente isso. Eu vejo, depois de Deus, esses 3 personagens, né? Eu vejo o povo, a gente vê Arão e a gente vê Moisés. Já no primeiro versículo, o povo chega ali, tenta imaginar a cena, né? Arão está lá substituindo Moisés. Moisés está no monte, orando, em contato com Deus ali. E aí, o povo chega e cerca Arão e fala: ó, a gente quer um Deus, vamos fazer um Deus. Aqui não dá para a gente colher muito bem, eu não consegui colher muito bem se era um tom de ameaça, mas deixa pelo menos a gente pensar que era um tom de pressão, o modo como eles falam. Venha, faça para nós deuses, o povo falou para Arão, que nos conduzam, pois esse é Moisés, o homem que nos tirou do Egito. Não sabemos o que aconteceu com ele. Então o povo faz isso. E aí, a influência que a gente vê primeiro na vida do povo, porque o povo foi influenciado por um outro aspecto da vida, o da espera. Olha lá no começo do primeiro versículo que fala assim: o povo, ao ver que Moisés demorava a descer do monte, juntou-se ao redor de Arão. Ele disse: venha, façamos um Deus. Então a gente percebe que a espera, muitas vezes, é um momento crucial e que pode influenciar fortemente a nossa vida. Porque a espera, no momento da espera, a gente está lidando com anseios da vida. No momento da espera, muitas vezes a nossa fé está sendo trabalhada. Quando estamos esperando algo, é um momento onde a nossa alma se encontra na arena da fé, em batalha. E aqui fala qual foi a atitude do povo no momento de espera, o que eles fizeram. Nesse momento de espera, eles se esqueceram daquilo que Deus tinha feito com eles. Por causa da pressão daquele momento de espera, da ausência ali de Moisés, eles se esqueceram. E eles falaram assim: olha, venha, faça para nós deuses que nos conduzam, pois a esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito. Eles esqueceram que foi Deus que tinha tirado eles do Egito, não tinha sido Moisés. Esquecer ou de ver a mão soberana de Deus por trás mesmo de um momento de silêncio, por trás mesmo de um momento de espera. E depois tem uma outra influência. Tem a influência, né, do povo sendo influenciado por esse momento de espera. Depois o povo vai até Arão e influencia Arão. Com a pressão
e com a circunstância de algumas pessoas ali pedindo para ele isso, Arão vai e se deixa influenciar pelo povo. Difícil, né? Quando tem uma voz, uma massa que vai numa direção, a gente se posicionar. E aqui Arão, a gente vê que ele não se posicionou. Ele não teve esse posicionamento diante dessa circunstância, talvez temendo pela própria vida. Mas o interessante é que o não posicionamento de Arão, ou o não posicionamento das nossas vidas, pode comprometer gerações. Dá uma olhada no que aconteceu no versículo 2. Respondeu-lhes Arão: tirem os brincos de ouro das suas mulheres, dos seus filhos, das suas filhas, e tragam para mim. Não sendo influenciado, ou deixando-se influenciar pelo povo, ele passa isso para as gerações. A gente vê que ele está passando isso para as gerações, está ensinando as gerações: tragam aqui que nós vamos produzir um Deus com os brincos de ouro de vocês. Existem fortes indícios aqui que esses brincos de ouro faziam parte dos despojos que o povo de Israel tinha quando saiu do Egito, que Deus falou para ele: recolham todos os despojos para vocês. Ou seja, Deus deu para eles esses despojos quando eles estavam saindo do Egito, e agora eles estão usando isso para quê? Para construir um falso Deus. Muitas vezes a gente pode ser influenciado também por artifícios da fé, porque o que acontece é que eles estavam ali construindo esse bezerro de ouro num modelo. Alguns indicam isso, alguns estudiosos indicam que o modelo do bezerro era um dos modelos dos deuses do Egito. Mas o artifício da nossa fé, ele não é errado em si. Se a gente pensar, eu e você, nós temos artifícios para a nossa fé. Você se senta na poltrona da tua casa para orar e buscar Deus, ou talvez você se ajoelhe no tapete da tua casa, ou talvez você prefere o silêncio do teu quarto, ou talvez você prefere a música. Nós temos artifícios da nossa fé que são importantes. Quando nós chegamos aqui, nós temos os instrumentos, nós temos a nossa liturgia de culto, o modo como nós fazemos culto. Isso são artifícios da fé. Mas o povo usou isso e fez disso um ídolo. Porque se você olhar lá no versículo, dá uma olhada no versículo 5. Vendo isso, Arão edificou um altar diante do bezerro e anunciou: amanhã haverá uma festa dedicada ao Senhor. Os artifícios da nossa fé podem se tornar ídolos na nossa vida. A religiosidade pode se tornar um ídolo contra o próprio Deus. Parece que isso também a gente consegue enxergar nesse texto. Então, a espera influenciou o povo. O povo influenciou Arão. Arão influenciou as gerações. Quando chega no versículo 7, o texto, digamos assim, muda de cena. E aí nos leva lá para Moisés dialogando, conversando com Deus. Sai da região onde estão ali Arão, a construção dos ídolos, a discussão, a preparação de holocausto e tudo mais. A preparação, interessante porque normalmente esse ritual de construir um ídolo, preparar o holocausto, sacrificar e fazer festas, tinha como conclusão coisas imorais. O texto aqui, nessa versão que eu estou usando aqui, na Bíblia que a irmã Joelma me emprestou, fala que se levantou para se entregar à farra. Então, muita gente confere, confirma que isso daqui tem muitas vezes a ver com liturgia sexual também. Então, o povo estava realmente se depravando. Você percebe que tem quase indica, digamos assim, uma queda gradual, né? Uma coisa puxando a outra. Mas então ele sai desse cenário e vai lá para o cenário onde Moisés está dialogando, está na presença de Deus. E Moisés está lá
Interessante, porque na primeira parte do texto a gente vê o quanto nós somos influenciáveis. E aí entra Moisés e Deus chega para ele e fala assim: pode descer, porque o povo já está se corrompendo. Muito breve o povo já está lá se corrompendo, está criando um ídolo. Olha lá, versículo 7, vamos dar uma olhada. Então o Senhor disse a Moisés: desça, porque o seu povo... A vista está meio ruim aqui. Porque o seu povo, que você tirou do Egito, corrompeu-se. Muito depressa se desviaram daquilo que lhes ordenei, e fizeram um ídolo em forma de bezerro. Curvaram-se diante dele, ofereceram-lhe sacrifício, e disseram: eis aí, ó Israel, os seus deuses, que te tiraram do Egito. Disse, ó o versículo 9, hein? Disse o Senhor, pois, a Moisés: tenho visto esse povo, é um povo obstinado. Deixe-me agora, Moisés, para que a minha ira se acenda contra esse povo, e eu os destrua. Depois farei de você uma grande nação. A ira de Deus se acendendo ao ponto de destruir o povo. Mas eu farei de você uma grande nação. Eu posso fazer de você, Moisés, uma nação. Deus podia destruir o povo e começar uma nação de Moisés. Ele tem poder para isso, não é verdade? Moisés, porém, suplicou ao Senhor, seu Deus, clamando: ó Senhor, por que se acenderia a tua ira contra o teu povo, que tiraste do Egito com grande poder e forte mão? Por que diriam os egípcios? Foi com intenção maligna que ele os liberou para matá-los nos montes e banir-os da face da terra? Arrependa-te do fogo da tua ira, tem piedade, e não tragas esse mal sobre o teu povo. Lembra-te dos teus servos, Abraão, Isaque e Israel, aos quais juraste por si mesmo: farei que os seus descendentes sejam numerosos como as estrelas do céu. Ele lhes daria toda essa terra que lhe prometi, e que seria a sua herança para sempre. Deus é influenciável. Na primeira parte do texto a gente viu que o povo, Arão, levita, influenciado, somos seres influenciados, e Deus. Quando a gente lê esse texto, a impressão que a gente tem é que Deus é fortemente influenciável. Quando a gente lê esse texto, queridos, a impressão que eu tenho é que Deus parece aquele senhorzinho assim, né? Se acendeu a sua ira, chega lá Moisés: Senhor, peraí, né? Respira fundo, Deus, conta até 10, vamos lá, 1, 2, não dá impressão? Aí Deus apazigua e fala: tá bom. Mas o nosso Deus é assim? Vamos pensar, irmãos. Vamos pensar. Quem foi que colocou, ou que permitiu que Moisés nascesse? Foi Deus? Amém? Estamos convictos que foi Deus que permitiu que Moisés, ele é soberano? Quem foi que, quando estava tendo a matança das crianças no Egito, permitiu que Moisés escapasse num cestinho no Nilo? Foi Deus? Amém? Vamos lá, gente. Amém? Amém? Quem foi que permitiu que Moisés fosse parar nas mãos da filha de Faraó e crescesse na educação egípcia? Foi Deus? Amém? Quem foi que livrou Moisés quando ele matou o egípcio e fugiu, livrou ele de ser morto ali? Quem foi? Foi Deus? Quem foi que atraiu Moisés quando ele estava pastoreando numa área que não era nem para ele pastorear, lá perto no Morebe? Dizem que aquela área não é nem área de pastoreio, mas ele foi para aquele lugar, e chegando ali o texto fala que Moisés, olhando o arbusto que queimava, foi atraído. Quem foi que atraiu ele para o arbusto, irmãos? Foi Deus? Quem foi que chamou Moisés e falou: vai, que você vai tirar esse povo do Egito? Quem foi que chamou? Foi Deus? Amém? E quem foi que endureceu o coração de Faraó? Foi Deus? Moisés, ó, você vai, eu vou endurecer o coração de Faraó, mas isso vai ser para a minha glória. E ele foi, né? Com medo,
Arão foi ajudar, mas ele foi lá. Consegue ver Deus no pano de fundo da história de um modo soberano? Amém, igreja? A gente percebe isso. Alguma coisa foge do controle do nosso Deus? Não foge. E aí esse povo sai com mão potente. Uma situação de caos, né? Imagina a nossa nação hoje, né? A gente fica pensando, como é que pode mudar essa nação? Como que essa nação pode ser mudada hoje com tanta corrupção? Ontem eu peguei o ônibus, estava indo para Santos. Um rapaz sentou do meu lado. Falou assim, rapaz, começou a conversar comigo. Falou assim, rapaz, é o seguinte, o ar-condicionado aqui desse ônibus não está legal, a temperatura está muito baixa. Então eu fui lá falar, reclamar, né? Então eu estou falando para o senhor, ele falou para mim, eu estou falando para o senhor, porque eu quero falar para várias pessoas, para que essas pessoas possam influenciar e mudar essa situação. Eu falei, tá certo. Eu falei, apesar de que, eu falei para ele, né? Apesar de que tem situações que a gente não muda, né? É verdade? A gente se sente tão impotente, né? Pensa na nossa nação hoje, o senhor não se sente impotente? Conversando com ele ali, né? Para mudar a nossa nação hoje? A gente vê várias iniciativas aí na mídia para fazer voz, para arrancar o governo, para o país parar, mas parece que as ações chegam até um determinado nível e não acontece, né? Não acontece aquilo que aconteceu no Collor, que teve um impeachment promovido quase pela Globo e os canais de televisão. Não acontece. Aí eu falei para ele, o senhor não se sente impotente nessa hora? Ele falou, é verdade. Eu falei, eu me sinto muito impotente. Aí eu falei assim, mas olha, posso falar uma coisa para o senhor? A oração pode mudar. Aí ele falou, rapaz, eu estou afastado da igreja. Mas a verdade é que nós não podemos. Eu fiquei pensando, né? Ele está ali comprando a briga dele numa partícula da vida dele ali, né? Querendo mudar a temperatura do ônibus. E é um caos correndo tão grande, né? E tá certo. Eu acho que Deus nos chama para influenciar no pequeno, usando a vida de cada um de nós. Mas a oração pode mudar. Esse Deus, então, queridos, Ele é o Deus soberano que escreve a história com uma mão que ninguém pode movê-la. Se Ele foi o Deus que trouxe Moisés de modo soberano até aquele momento no Sinai, quem foi que preparou o intercessor pelo povo quando o povo estava lá em idolatria? Podemos dizer que Moisés, na divina graça e amor de Deus, Deus conduziu Moisés até aquele momento para esse diálogo. Mas é interessante porque esse texto diz que a ira de Deus se acendeu ao ponto de destruir o povo. Mas quando a gente analisa o livro de Êxodo, onde uma das características desse livro são os atributos de Deus, o amor e o cuidado de Deus dando a sua lei ao povo, o pacto ali com o povo, o início da nação, a gente percebe que esse Deus, mesmo na sua ira, Ele promove, Ele nos dá um escape com a sua graça, com o seu amor. Não foi assim na nossa vida, quando ainda não conhecíamos o Senhor? Éramos potenciais criminosos, drogados. Qual crise? Crise moral? Crise de integridade? Éramos inimigos, mas Ele proporcionou para nós alguém que intercedesse por nós. Então Moisés, isso é muito importante quando a gente começa a estudar teologia lá no Spurgeon. Eles falam assim, todo texto tem que ser colocado dentro do contexto da Bíblia. E a gente vê que Moisés é uma representação, é uma expiação daquilo que Cristo já iria fazer no futuro e tem feito e fez por nós. Deus não descarta o seu povo assim. O diálogo pode parecer, mas olha o que ele fez. Ele estava cuidando, porque ele queria oferecer um escape. A sua ira, porque Ele é santo, Ele não pode compartilhar com o pecado. Mas Ele é um Deus de graça.
E qual é o atributo de Deus claro, evidente aos nossos corações nessa manhã, através desse texto? É o atributo da imutabilidade de Deus. Deus não muda. Deus não muda. Porque Ele é imutável, queridos, a sua santidade ela não se altera. Ele é um Deus eterno, que Ele vê as coisas do presente como se fosse agora. Ele contempla o passado, sabe de tudo, mas Ele também é imutável. Ele não vai mudar na sua eternidade, Ele vai ser sempre o mesmo. Ele é um Deus amoroso. O seu amor não vai nunca oscilar por mim e por você. Os nossos pés estão sobre uma rocha imutável, que é o amor do nosso Pai, que, sabendo que nós somos falhos, sabendo que nós temos todo o potencial, mesmo já conhecendo Cristo, para errar, Ele vem com mão amorosa para cuidar da gente. Deus não é influenciado por Moisés. Minha teologia talvez seja meio calvinista, depois você pode puxar minha orelha. Mas eu não vejo que Deus seja. Spurgeon é o... Quem conhece Spurgeon? Quem já ouviu falar de Spurgeon aqui? Pode levantar a mão. Então deixa eu explicar quem é Spurgeon. Spurgeon foi considerado o príncipe dos pregadores no século XVIII na Inglaterra, onde ele reunia nas praças milhares de pessoas com a sua pregação. E aí, o colégio que eu estudo hoje, teológico, chama-se Spurgeon, e é batista. Mas Spurgeon disse uma coisa muito interessante sobre a oração. Ele escreveu sobre a filosofia da oração. A gente às vezes fala, minha oração não passou do teto, tal, né? Spurgeon fala assim, que a filosofia da oração é essa, que a oração, antes dela subir, ela desce. No sentido que é o Espírito Santo de Deus, queridos, o qual nos leva a orar segundo a vontade do Pai. E a Bíblia diz que quando nós oramos segundo a vontade de Deus, temos a certeza de que receberemos, porque nós estamos orando segundo a vontade do Pai. Se Deus fosse um Deus influenciável pela conversa de Moisés, queridos, Ele não podia ser o Deus que ia manter a minha e a tua salvação. Ele não ia poder ser o Deus imutável para garantir a eternidade para aqueles que o seguem. Mas a nossa salvação, a nossa vida está firmada nesse Deus imutável. Amém? Qual a diferença entre Moisés e Cristo? Moisés se levantou ali como um intercessor temporário. Jesus, eterno, foi à destra do Pai. Levanta a mão. Irmão, vem fazer uma visita para a gente lá. Pela terra, tudo pago. Mas olha, o Nenel, quando eu dei a ideia, eu falei, Nenel, você vai começar a ajudar o papai a lavar a louça depois da janta. Terminou de lavar a louça com o papai, sabe o que ele falou para mim? Obrigado, papai. Não é a nossa alegria. Então Deus nos dá o privilégio de estarmos primeiro na presença dEle e depois fazendo algo que está no coração dEle. Então Moisés, uma intercessão temporária, Cristo, uma intercessão eterna, todos os dias. Não precisa marcar a hora, Ele te espera, em qualquer momento Ele está ali para te ouvir, sempre. Moisés, na sua ira, ele pegou as tábuas da lei e fez o quê? Se a gente continuar no texto ali, depois você dá uma olhada. Ele chegou lá, quando ele viu, ele estava intercedendo. Olha só que interessante, Moisés estava intercedendo pelo povo, era que ele estava lá em cima do monte. Quando ele desceu, que ele viu o Auê que estava lá embaixo, que os caras estavam dançando e estavam bombando o negócio lá. Cara, a primeira coisa que ele fez, ele pegou as tábuas da lei, tacou no chão, quebrou, pegou a peixeira, dá uma olhada lá, matou, chamou os levitas, falou assim, quem está do lado de Deus, vem aqui, vamos pegar a peixeira e vamos fazer a limpa nesses caras. Quebrou a tábua da lei. Cristo cumpriu a lei e escreveu no nosso coração. Amém? Amém. Aleluia. Glória a Deus. Deixa eu ver se eu consigo entender o que eu escrevi aqui. Moisés liberou o povo e inaugurou o reino terreno ali de Israel.
Cristo nos libertou e inaugurou a sua igreja eterna, para a eternidade. Moisés não pisou na terra, a contemplou de longe. Jesus a inaugurou, está preparando para nós. Aleluia. Moisés pegou na peixeira para fazer justiça. Jesus morreu para ser justiça. Moisés inaugurou a Páscoa. Jesus foi a Páscoa, foi o Cordeiro da Páscoa. Eu creio que esse texto nos adverte hoje. Somos influenciáveis? Sim. Como seres humanos? Sim. Mas o Espírito de Deus habita em nós e nós podemos nos deixar influenciar pelo amor, por essa graça maravilhosa desse Deus que não muda, ainda quando é um momento difícil, de espera, ou de pecado, ou de tentação. Ele está ali, Ele nos espera. Podemos nos deixar influenciar por esse amor. É irresistível. Esse amor é irresistível. E aí então, sermos agentes influenciadores onde o Pai nos colocar. Quando a gente, trabalhando na Latin Link agora, importadores de homens, né? Quando você trabalha com importação de produtos, os produtos têm que ser classificados. Cada produto tem a sua característica. Não tem produto que você fala assim, ó, esse produto aqui ele é uma carga especial. Tem outros que você fala, não, esse produto aqui é um produto frágil. Tem outro que você tem que classificá-lo como produto explosivo. Eu tenho que falar para vocês que os missionários que a gente importa lá são cargas explosivas. Porque onde eles batem, eu poderia passar horas e horas aqui falando de cada um deles. Porque Deus tem me dado a graça de estar em contato com eles. Assim como a Justin, né? Material explosivo. Onde cai, né? E Deus nos chama a ser esse tipo de material, a influenciar. Desde o simples, queridos. Desde a coisa simples. Que a gente ouve falar, né? O cara deu troco errado para você. Não tem chão neutro no influenciar. Ou você influencia por bem, ou você influencia por mal. Deu troco, você não devolveu, tá errado. Por que você está influenciando? Caiu dinheiro na conta lá que não tinha? Quem gasta se cai dinheiro na conta que não é seu? Só eu? Não, mas o ser íntegro e influenciar, Deus nos chama justamente nos momentos difíceis, ou nos momentos de espera. Deus nos chama a influenciar com o seu Evangelho, com a sua palavra. Deus nos chama a influenciar na nossa nação hoje, entendendo que Ele é o Deus soberano, o Deus imutável. E se nós nos sentimos pequenos para mudar a situação, Ele pode mudar. Amém, queridos? Que o Deus imutável, amoroso, gracioso, continue usando a vida de vocês. Muito obrigado pelo carinho de me ouvir. É muito bom estar com vocês. Deus abençoe.